Bom, oitavo ano, para compensar essa questão da dívida da Inglaterra, quem acabaria pagando, a Inglaterra estava endividada por conta dessa Guerra dos Sete Anos, mas quem acabaria tendo que pagar essa dívida por conta da guerra seria a sua colônia, que era as 13 colônias. Diante disso, foram estabelecidas algumas leis que foram aprovadas, como a Lei do Açúcar, né? Que era a respeito do aumento de imposto, caso os ingleses tentassem comprar açúcar de outros lugares. A lei do selo, ou seja, esse selo ele era colocado em todas as publicações que eram publicadas ali nas 13 colônias, era obrigada a ter um selo da Inglaterra, e esse selo acabava custando caro, até mesmo no baralho tinha que ter esse selo, era um selo caro, isso gerou bastante a insatisfação dos colonos norte-americanos. O estopim disso foi a questão da lei do chá, ou seja, até então os colonos eles comercializavam com o Oriente a questão do chá livremente, não tinha problema. Mas agora a Inglaterra ela começaria a ter uma certa autoridade, ela começaria a querer monopolizar esse chá. Ela queria, tipo, vender exclusivamente, sem que eles conseguissem fazer um livre comércio com as companhias orientais. A Inglaterra queria se envolver, ela queria ela que comprar o chá e vender exclusivamente por um preço mais abusivo para as colônias norte-americanas. Isso foi gerando bastante descontentamento. Isso foi um dos motivos, que eu falei para vocês, que vai gerar totalmente um descontentamento de ser uma colônia, pertencer a essa metrópole com esses abusos que até então, assim, tinham, né? Mas não era exagerado do jeito que ocorreu após essa Guerra dos Sete Anos, ou seja, quem pagaria essa guerra, essa questão, a Inglaterra venceu, a Inglaterra estava quebrada por conta disso, e acabaria pagando por conta disso seriam os colonos norte-americanos. Aqui no segundo parágrafo fala, né, dessas leis. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias. A lei do açúcar, a lei da moeda e a lei do selo. São alguns exemplos de legislações que tinham como objetivo restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas, ou seja, a Inglaterra queria estar envolvida em todas as atividades comerciais e econômicas a qual as 13 colônias estavam envolvidas. Elas queriam se opor a tudo, não queria deixar aquele livre comércio que as 13 colônias possuía com outros lugares. Ela queria sempre estar envolvida no meio. É claro, para que as 13 colônias comercializassem sempre com ela e acabasse pagando essa dívida por conta da Guerra dos Sete Anos que eles tinham adquirido. Bom, na próxima página, na página 295, fala os problemas em Boston, eu vou falar na próxima aula. Depois vem a Declaração de Independência, né? Organizando, na página 297, fala organizando o novo governo. E nós estamos quase chegando ao fim do nosso capítulo. Depois, quando nós começarmos a terminar, eu vou fazer um resumo de novo a respeito desse capítulo, da Revolução Americana. Gente, desculpa o barulho dos cachorros aqui no prédio. Mas para vocês conseguirem entender, porque é um capítulo um pouquinho meio complicado, né? Eu sempre costumo dizer que o oitavo ano é um ano, acho que um dos anos um pouco mais difícil do ensino fundamental 2, mas apesar de nós estarmos trabalhando através dessa plataforma, é um pouco mais difícil também de vocês conseguirem entender. Então eu sempre vou falar para vocês, sempre procurem também na internet. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, sim. Não me mandem perguntas ou dúvidas na hora da aula de outros professores. É uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Se vocês quiserem me mandar, vocês tiram a dúvida na nossa aula, tá? Não fiquem mandando perguntas ou dúvidas na aula de outros professores. Acabou a aula de história, começa outra aula, outro professor. Então vocês têm que se policiar a respeito dessa questão. Que eu tô vendo, às vezes as pessoas me mandam algumas dúvidas, não só vocês, mas os outros anos também, já falei com eles, em horários que tem aulas de outro professor. Isso não pode acontecer. A aula de história acabou, vocês têm que esperar a próxima aula,
Ou vocês podem também me mandar, às vezes, no período da tarde, que se eu conseguir também, porque não devo também, eu devo tirar dúvidas de vocês durante as minhas aulas, mas se possível eu posso até responder. Mas dúvidas que vocês tiverem, vocês perguntem durante a aula de história. Não começou a aula de matemática, é aula de matemática. Começou a aula de português, é português. É só para me mandar dúvida no horário da aula de história, ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula eu termino falando sobre os problemas em Boston. Se vocês também não conseguirem entender essa questão da Guerra dos 7 Anos, qualquer coisa vocês me falam que eu gravo outra aula, não tem problema nenhum. Eu tentar tirar a dúvida de vocês. Eu também vou disponibilizar na plataforma algumas imagens também a respeito dessa questão. Também pesquisem bastante na internet, a internet tem bastante sites confiáveis, tem alguns vídeos no YouTube também que podem explicar para vocês, que eu garanto que vocês não vão deixar de aprender, ok? Até a próxima aula.